Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Encerradas as convenções, partidos lançam 13 candidatos à presidência da República. E juiz manda suspender a entrada de venezuelanos no Brasil pela fronteira de Roraima. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. E a gente começa o nosso programa de hoje com o resultado das últimas convenções realizadas neste fim de semana pelos partidos para confirmarem candidaturas próprias à presidência da República ou para anunciarem se vão apoiar candidatos de outras siglas nas eleições de outubro. A gente traz o resultado das convenções de acordo com a ordem em que elas foram realizadas e, por isso, começamos com os encontros que definiram candidatura própria no sábado. Em convenção realizada em São Paulo, o PT confirmou o ex-presidente Lula como candidato ao Planalto. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, será o vice na chapa. Hoje, o PCdoB desistiu da candidatura própria à presidência da República com a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, para se coligar ao PT nas eleições deste ano. Completam a coligação o PCO e o PROS. Lula foi presidente do Brasil por 2 mandatos e, como ele está preso em Curitiba após condenação na Operação Lava Jato, ao final da convenção do PT, o ator Sérgio Manberti leu uma carta escrita por Lula. Estou sempre renovando minha fé de que o dia do nosso reencontro virá pela vontade do povo brasileiro. Também no sábado, em convenção nacional realizada aqui em Brasília, o PSDB confirmou a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidência da República. A senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, será a vice na chapa. A campanha tucana terá ainda o apoio do DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade, que compõem o chamado Centrão, e também do PTB, PPS e PSD. 4 vezes governador de São Paulo, Geraldo Alckmin é um dos fundadores do PSDB. Em 2006, o tucano concorreu à presidência da República, mas foi derrotado no segundo turno pelo ex-presidente Lula, que foi reeleito. Desta ampla aliança dos que acreditam no caminho do desenvolvimento e não na rota da perdição do radicalismo. O senador Álvaro Dias foi o escolhido pelo partido Podemos para ser candidato à presidência da República. A candidatura do parlamentar foi oficializada nesse sábado em Curitiba. Ele vai compor chapa com o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo, do PSC, que havia decidido lançar candidatura própria à presidência, mas desistiu em favor de uma aliança com o Podemos. Assim, além do PSC, fazem parte da coligação até agora os partidos PTC e PRP. Álvaro Dias está no 4º mandato de senador e foi governador do Paraná entre 1987 e 1991. Nós queremos ver o Brasil crescendo, o empreendedor empreendendo, pagando impostos sim, mas o imposto justo, bem distribuído, menos no consumo e mais na receita. Ainda no sábado, em Brasília, a Convenção Nacional da Rede Sustentabilidade confirmou o nome de Marina Silva como candidata da sigla à presidência da República. O candidato a vice na chapa, o médico sanitarista Eduardo Jorge, do Partido Verde, também foi apresentado oficialmente no encontro. Até o momento, o PV é o único partido coligado à rede. Marina Silva já foi senadora por 2 mandatos e ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Foi candidata à presidência da República 2 vezes, em 2010 pelo PV e em 2014 pelo PSB. Para a face da mentira, a verdade, para a face da preguiça, o trabalho, para a face do desânimo, a esperança, para a face do ódio, a união. E é por isso que nós estamos juntos,
para mudar o Brasil. E a Convenção Nacional do Patriota oficializou no sábado a candidatura do deputado federal Cabo Daciolo à presidência da República nas eleições de outubro. O evento ocorreu no município de Barrinha, interior de São Paulo. O candidato foi escolhido por unanimidade. A pedagoga Suelene Balduino Nascimento, também do Patriota, será a vice na chapa. A sigla não anunciou coligação com outros partidos. Cabo Daciolo foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2014. Antes, foi filiado ao PSOL, PTdoB e ao Avante. Vão tentar transformar o Brasil numa Venezuela. Eu digo que o plano de vocês vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O recado. Não vou fazer essa guerra no plano natural. Essa guerra vai estar com dobrar de joelho, jejum e oração. Vamos libertar o nosso povo. Ainda no sábado, João Amoedo foi oficializado candidato à presidência da República pelo Partido Novo durante convenção nacional na capital paulista. O cientista político Christian Lobauer foi escolhido como candidato a vice-presidente. O Novo não anunciou coligação com outras siglas. Estreante na política, Amoedo fez carreira no sistema financeiro. Foi vice-presidente e membro do Conselho de Administração do antigo Unibanco e membro do Conselho de Administração do Banco Itaú. Fundou o Partido Novo com membros da sociedade civil que passam por processo seletivo para se tornarem candidatos. Na medida em que a gente é eleito, você tem um respaldo da população. Então, vai ser com esse respaldo que a gente vai negociar com o Congresso. Obviamente, fazer política é negociar, definir prioridades, mas diferente do que é feito hoje, sem o tomar lá da cá. E ainda falando das convenções do sábado, eu chamo a Michele Canes aqui ao meu lado para nos contar quais partidos confirmaram apoio a candidatos à presidência da República. Boa noite, Michele. Mariana, boa noite. Pois é, em convenção nacional aqui em Brasília, o PPS, Partido Popular Socialista, anunciou apoio à candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência. O ex-governador de São Paulo, inclusive, esteve presente no evento, que teve a aliança aprovada por meio de unanimidade. O PCO, Partido da Causa Operária, e o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, declararam apoio ao Partido dos Trabalhadores na candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito durante a convenção do PT no último sábado, quando foi definido o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência. E o Avante declarou apoio à candidatura de Ciro Gomes, do PDT, à presidência. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Luiz Tibé, em Belo Horizonte. Ciro Gomes também esteve presente aí no encontro. O Avante já havia realizado a convenção nacional, mas o apoio a Ciro só foi oficializado agora, nesse último sábado. E o PR, Partido da República, aprovou também no sábado a aliança com o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, na corrida pela presidência. A convenção foi realizada aqui em Brasília. O PR foi o 8º partido a confirmar o apoio ao ex-governador de São Paulo, se juntando aí ao DEM, PP, PRB, Solidariedade, que compõem o chamado Centrão, e a PTB, PPS e PSD. Mariana. Obrigada, Michele Canes. E no domingo, o único partido que anunciou candidatura própria foi o PPL, Partido Pátria Livre. A sigla lançou João Goulart Filho como candidato à presidência da República. Ele é filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, que teve mandato presidencial de 1961 a 1964, interrompido pela ditadura militar. Compõe a chapa como candidato a vice o professor da Universidade Católica de Brasília, Léo Alves. João Goulart Filho é poeta, filósofo, escritor e fundador do Instituto João Goulart, dedicado à pesquisa histórica e à reflexão sobre o processo político brasileiro. Na política, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul.
Nós haveremos de fazer um grande diálogo nacional no sentido dessas reformas que são precisas. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma educacional. Nós precisamos um controle maior sobre as remessas de lucros das empresas estrangeiras, o pagamento de royalties. E nas outras convenções desse domingo, teve partido que decidiu não apoiar formalmente nenhum candidato à presidência, né, Michele? Foi isso mesmo, Mari. Esse foi o caso, por exemplo, do PSB, que anunciou que não vai apoiar nenhum candidato aí na disputa eleitoral de outubro e também não vai fazer coligação com outros partidos. Com a decisão, o PSB pretende formar aliança de centro-esquerda nas disputas regionais e, com isso, placar nome de partidos que disputam governos estaduais e vagas no Senado. Também nesse domingo, o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL, à presidência. O partido indicou o general da reserva Hamilton Mourão para compor a chapa como vice-presidente. Durante a convenção em São Paulo, o presidente do PRTB, Levi Fidelix, anunciou a retirada da candidatura dele para compor a aliança com o Bolsonaro. E, além das convenções, temos também a confirmação de candidaturas a vice de partidos que já tinham anunciado os nomes para o Planalto. Hoje, a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, foi confirmada como vice na chapa do partido encabeçada por Ciro Gomes. E ontem, o presidente do MDB, senador Romero Jucá de Roraima, anunciou o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, para vice na chapa com Henrique Meirelles na disputa pela presidência da República. Mariana. Obrigada, Michele Canes. E com esses anúncios e o resultado das convenções do fim de semana, os partidos lançam no total 13 candidatos à presidência da República. Vamos conferir na voz de Henrique Bolg quem são eles, juntamente com os vices definidos em ordem alfabética. O candidato à presidência pelo Podemos é Álvaro Dias. O vice é Paulo Rabelo de Castro, do PSC. O patriota apresentou o Cabo Daciolo como candidato à presidência e Suelene Balduino Nascimento como vice do mesmo partido. Pelo PDT, o candidato à presidência é Ciro Gomes. A vice é Cátia Abreu, também no PDT. O candidato à presidência pelo PSDB é Geraldo Alckmin e a vice é Ana Amélia, do PP. A chapa do PSOL tem Guilherme Boulos como candidato à presidência e Sônia Guajajara como vice pelo mesmo partido. Henrique Meirelles é o candidato à presidência pelo MDB, que tem Germano Rigoto como candidato a vice, também do MDB. Jair Bolsonaro é o candidato à presidência pelo PSL. O vice é o general Hamilton Mourão, do PRTB. O Partido Novo apresentou João Amoedo como candidato à presidência e Christian Lobauer como vice. João Goulart Filho é o candidato à presidência do PPL, que tem como vice Léo Alves, também do mesmo partido. A Democracia Cristã tem José Maria Imael como candidato à presidência e Elvio Costa como vice pelo mesmo partido. Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato na chapa do PT, que tem Fernando Haddad como vice. Marina Silva é a candidata à presidência pela Rede. O vice é Eduardo Jorge, do PV. O PSTU apresentou Vera Lúcia como candidata à presidência. O vice é Hertz Dias, do mesmo partido. E aproveitando o gancho das eleições, hoje é segunda-feira, dia de Diálogo Brasil aqui na TV Brasil. E o programa de hoje traz como tema o financiamento das campanhas eleitorais. Vamos então acompanhar um trechinho do que você vai ver a partir das 22h15 aqui na TV Brasil. Os candidatos terão que se reinventar, né? Terão, com uma quantidade bem menor de recursos, conseguir levar seu eleitorado às suas propostas e convencê-lo a apoiá-lo. Você tem digamos assim, uma característica no modelo de distribuição dos recursos que sempre estará privilegiando aqueles partidos com maior representatividade na Câmara e no Senado. E no próximo bloco você confere: juiz suspende entrada de venezuelanos no Brasil. E a AGU diz que vai recorrer dessa decisão. O Supremo Tribunal Federal retoma debates sobre a descriminalização do aborto. Daqui a pouquinho, a gente já volta.
Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente começa esse segundo bloco falando sobre uma decisão que tem impacto na questão dos venezuelanos que estão entrando aqui no Brasil. O juiz federal Hélder Girão Barreto concedeu uma liminar para proibir o ingresso e admissão dos venezuelanos na fronteira brasileira em Roraima. A decisão trata apenas da fronteira de Roraima e apenas de imigrantes venezuelanos. A liminar foi concedida depois que a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal acionaram a Justiça contra um decreto do governo de Roraima que aumentou o rigor na segurança pública e nas forças policiais ali na fronteira, além de exigir passaporte válido para que os venezuelanos tenham acesso a serviços públicos no Brasil. A AGU e o MP alegam que o governo estadual não tem competência para tomar esse tipo de medida e que ela viola acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. No entanto, o juiz Barreto entendeu que o estado de Roraima não pode assumir sozinho o ônus provocado pela chegada de milhares de venezuelanos e determinou que a entrada deles pelo estado seja suspensa até que ocorra um equilíbrio entre o número de imigrantes que é interiorizado e os que pretendem entrar no país. Agora há pouco, no fim da tarde, a AGU entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a liminar. O governo de Roraima divulgou nota, considerando que a decisão é um sinal claro de que a sua postura está com sucesso, garantindo que o povo de Roraima tenha prioridade nesse debate. A nota também acusa o governo federal de se omitir e diz que o Estado não vai mais admitir que, abre aspas, Brasília trate a crise da imigração por procuração, fecha aspas. Na sexta-feira, o STF deu início à audiência pública que trata da descriminalização do aborto. Hoje, o debate foi retomado com a oitiva de teólogos e representantes de instituições religiosas, além de organizações de cunho jurídico, como a Defensoria Pública da União e ainda entidades de direitos humanos. A discussão se equilibrou entre argumentos favoráveis à permissão do aborto até os 3 meses de gravidez, embasados na defesa das mulheres e no direito delas de decidir sobre o futuro da gestação, e também nos contrários à descriminalização, que invocam o direito à vida do feto. Houve convergência entre os dois lados, no entanto, sobre a necessidade de políticas de saúde voltadas para as mulheres, especialmente as mais pobres, além de medidas para tentar acolher e reverter a intenção de praticar aborto. Apesar disso, em alguns momentos foi necessário as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber pedirem calma e respeito aos grupos que acompanhavam a audiência. Algumas reações mais apaixonadas a determinadas falas levaram a ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, a pedir que aqueles que não pudessem se controlar deixassem para acompanhar a sessão fora do plenário, pela televisão. Nós estamos com não só um televisionamento direto para a sociedade brasileira, pela TV Justiça, mas igualmente pela Rádio Justiça, o áudio do que nós estamos aqui a debater. Se estiverem assim com muita necessidade de exclamações, podem continuar assistindo o evento, mas de casa ou com amigos e fazendo todo tipo de manifestação, mas vamos manter o respeito. A ministra Rosa Weber convocou essa audiência pública para que os argumentos sobre o assunto fossem levados aos ministros. Posteriormente, eles vão votar uma ação de descumprimento de preceito fundamental que pede a revogação dos artigos do Código Penal que criminalizam a prática de aborto até a 12ª semana de gestação. Hoje, o aborto é permitido no Brasil apenas em casos de estupro, anencefalia do feto e risco de vida para a mãe. Em todos os outros, a mulher e quem a ajuda a praticar o ato podem ser condenados a até 3 anos de prisão. E, sobre esse assunto, um levantamento da Defensoria Pública de São Paulo aponta que 83% dos pedidos de liberdade de mulheres acusadas de aborto no estado de São Paulo são negados. Quem tem as informações é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa.
Oi, Mari, boa noite para você, boa noite a todos. Os dados estão em relatório do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública aqui de São Paulo e mostram que o Tribunal de Justiça do Estado nega 83% dos pedidos para libertar mulheres presas acusadas de aborto, como você disse. Entre essas negativas, segundo a Defensoria, estão os casos de 2 mulheres, por exemplo, criminalizadas mesmo tendo feito abortos legais. As 2 foram vítimas de violência sexual, mas a informação não estava no processo. Em quase 60% dos casos, as mulheres foram denunciadas por profissionais de saúde, inclusive com quebra de sigilo profissional em 70% das ocorrências. Houve ainda registros de prisões em hospitais, com escolta policial e com mulheres mantidas algemadas ao leito, o que é proibido pelo Supremo Tribunal Federal, até a alta médica ou até o pagamento da fiança. Os dados da Defensoria mostram ainda que quando a liberdade é concedida às mulheres que respondem por aborto, em 60% dos casos, houve participação de desembargadoras mulheres ou de relatoras na votação. Já em 30 dos pedidos de arquivamento de ações, só 5 foram atendidos. Mariana. Eu sigo com você porque, como a gente adiantou aqui na semana passada, o Ministério Público Federal em São Paulo abriu uma nova investigação sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. Conta mais pra gente sobre esse assunto. Sim, Mariana, o Ministério Público Federal aqui instaurou um novo procedimento para investigar a morte do jornalista e apurar responsabilidades dos agentes públicos da época. A medida foi tomada em resposta às determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos envolvidos. Esse procedimento vai ser conduzido pela Procuradoria da República aqui em São Paulo, que já solicitou documentos e informações às Comissões Nacional e Estadual da Verdade e também a outros órgãos como os Arquivos Nacional e do Estado de São Paulo. Na decisão, a Corte Interamericana afirma que o assassinato configura crime contra a humanidade, afastando a aplicação da lei de anistia. Isso apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido em 2010 que a lei está de acordo com a Constituição Federal. No entendimento da Corte, a lei de anistia conflita com parâmetros jurídicos internacionais de proteção aos direitos humanos, como os fixados na própria Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. O Brasil se comprometeu a cumprir essa convenção. Vladimir Herzog se apresentou voluntariamente ao DOI-CODE aqui em São Paulo no dia 25 de outubro de 1975. Não resistiu às torturas e morreu no mesmo dia, Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E agora a gente vai para a nossa redação no Rio de Janeiro, onde eu converso com o Marcelo Castilho sobre o caso Marielle. A viúva da vereadora assassinada estaria recebendo ameaças. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. É exatamente isso. Hoje, Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, prestou mais um depoimento na Delegacia de Homicídios, nas investigações que apuram os assassinatos, tanto da vereadora quanto do motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março deste ano. A conversa durou 3 horas com a polícia. Ontem foi divulgado na página da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para o pedido que o Brasil adote medidas cautelares de proteção para a Mônica. A decisão da OEA foi tomada no dia 1º de agosto e atende um pedido da própria Mônica, que disse estar recebendo ameaças nos últimos 4 meses. Ela contou à polícia que foi perseguida por carro e abordada por um homem na rua. O pedido da OEA foi feito porque, segundo Mônica, esse foi um crime político. E confiar no Estado é confiar no Estado que matou a Marielle, segundo ela. Na nota, a comissão da OEA afirma que, embora o Estado tenha informado sobre a existência de mecanismos de proteção para defensores de direitos humanos no Brasil, Mônica não conta ainda com tais medidas. Ela não está na lista de protegidos. O órgão solicitou ao Estado brasileiro que adote as medidas necessárias para proteger os direitos à vida e à integridade pessoal de Mônica Benício como defensora dos direitos humanos, sem ser objeto de ameaças, assédio ou atos de violência no exercício de suas funções. Caberá ao governo brasileiro combinar as medidas que serão adotadas e relatar para a comissão as ações para investigar os fatos que levaram à adoção da medida cautelar. O Palácio do Planalto, em nota, informou que o caso será respondido pelo Ministério dos Direitos Humanos e que, por sua vez, disse que o caso é transversal e ainda está consultando outros ministérios, como o Itamaraty, para formular uma posição conjunta. Mário.
Agora, Marcelo, a gente tem falado bastante aqui nos Corredores do Poder da preocupação com a cobertura vacinal aqui no Brasil, exatamente no momento em que doenças que já haviam sido erradicadas no país estão voltando. E você tem informações para a gente sobre vacinação contra sarampo e pólio, né? Exatamente. A partir de hoje, todas as crianças com idade entre 1 ano completos e menores de 5 anos devem ser levadas aos postos de saúde para receber a dose contra pólio e também contra o sarampo. A meta do governo federal é imunizar 11 milhões e 200 mil crianças para atingir 95% de cobertura vacinal, nessa faixa etária, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a expectativa é de vacinar 812 mil crianças em todo o estado. No total, serão 36 mil salas de vacinação. O dia D de mobilização nacional foi agendado para o dia 18 deste mês, um sábado, mas a campanha segue até o dia 31 de agosto. Esse ano a vacinação será feita de forma indiscriminada, ou seja, pretende imunizar todas as crianças na faixa etária estabelecida, mesmo que elas tenham sido vacinadas anteriormente. Mário. Obrigada, Marcelo Castilho. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos conferir o que está em destaque na Agência Brasil. O ministro da Educação, Rocieli Soares, reafirmou hoje que as bolsas de estudos de pós-graduação da CAPES serão mantidas em 2019. Rocieli disse que está discutindo com o Ministério do Planejamento a garantia dos recursos necessários, não apenas para a CAPES, mas para todas as áreas da educação. E a defesa do ex-presidente Lula apresentou hoje desistência do recurso do qual pedia que ele aguarde em liberdade o julgamento de recursos contra a condenação dele na Operação Lava Jato. O caso poderia ser julgado nesta semana pelo Supremo. Na petição, a defesa alegou que pediu que somente a suspensão da condenação fosse julgada e não a questão sobre a inelegibilidade de Lula. A desistência precisa ser homologada pelo relator, ministro Edson Fachin. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite. A gente te aguarda aqui amanhã.